pessoal, beleza? Estou gravando um vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça, já vai se inscrevendo no canal, já vai compartilhando para todos os seus amigos, lembrando do projeto chegar em 10 mil inscritos até o final da bagaça deste ano, então eu conto com vocês, beleza? Se inscreveu aí, pô, botãozinho aqui embaixo, rápido, fácil e indolor. Vamos continuar mais uma vez nessa situação de como conheci algumas bandas. Já fiz aí de como eu conheci, né, o Edguy, como eu conheci o Halloween. E tem uma outra banda que eu sou muito fãzaço, uma banda lá da Itália, tá bom? E eu quero falar um pouquinho como eu comecei a conhecer o Rhapsody. Antes mesmo de se transformar em Rhapsody of Fire, tá bom? Então já era Rhapsody apenas naquela época, certo? E eu conheci lá no comecinho... Não. Deixa eu explicar certinho que é mais fácil, tá bom? Primeiro, a história de como eu conheci o Rhapsody é uma história que elas, entre aspas, ela se divide em duas partes, podemos dizer assim. Uma de uma rejeição, certo? E o outro de uma aceitação muito grande, ok? Vou explicar o porquê. Quando eu comecei a ouvir heavy metal, eu... deitado na minha cama, lendo um livro que era O Senhor dos Anéis, ou O Hobbit, eu não lembro até hoje qual livro que era. Era um dos dois, ou era O Hobbit ou era O Senhor dos Anéis. Porque naquela época, eu acho que era O Senhor dos Anéis, porque naquela época, 2002, que eu comecei a ouvir heavy metal, já estava explodindo O Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel já tinha saído do cinema, acho que as Duas Torres já estavam saindo para sair do cinema, O Retorno do Rei, alguma coisa assim. Então, muitas pessoas comentaram sobre O Senhor dos Anéis, muitas pessoas falaram sobre O Senhor dos Anéis. E essa situação relacionada ao Senhor dos Anéis, então eu estava lendo um dos dois livros. Acho que eu estava lendo o Hobbit para entender antes do Senhor dos Anéis. Acho que vocês entenderam. Mas, tudo caso por entretanto, com todavia por quanto, eu já expliquei essa história algumas vezes em alguns lugares. Eu fui pro meu vizinho, né, que ele tava ouvindo uma música de uma voz feminina. E eu queria saber o que ele tava ouvindo. E ele falou que não tinha ouvido voz feminina, enfim. Pode ser que eu conte essa história em outro lugar, que aí é como eu conheci o Angra, né? Mas ele me prestou 3 CDs nesse dia. Ele me prestou o Oceanborn do Nightwish, ele me prestou o Angels Cry do Angra e ele me prestou este álbum aqui, ó, Rhapsody, Symphony of Enchanted Lands, Sinfonia das Terras Encantadas, tá bom? Este álbum aqui maravilhoso, certo? Do Rhapsody, que tem a For a King, For a Land, For a Mountains, que é bem aquela temática dragões, reis e conquista de território, e que nós vamos falar sobre toda uma mitologia gigantesca. O que acontece? Eu não dei bola pra isso aqui. Sinceramente, apesar do álbum ser maravilhoso, eu ouvi, conheci, só que eu não dei bola. Por quê? Porque naquela época eu estava encantado relacionado ao Angra, ao Angels Cry, certo? Isso lá em 2003, mais ou menos, tá? Então, e esse álbum aqui é do começo dos anos 90, se não me engano, tá? Enfim, até meados dos anos 90 ali. Então eu não dei muita atenção para esse álbum aqui do Rhapsody. Acabei não dando atenção nenhuma. Acabei assim achando interessante o som, mas nada que me cativava tanto quanto naquela época o Angels Cry do Angra. Aí eu conheci Xamã, conheci, enfim, várias e várias outras coisas. Só que assim, eu tava naquela vibe de Senhor dos Anéis, né? Isso já para 2006, mais ou menos, 2005, 2006, onde já tinha lançado já os filmes na televisão não, no DVD, aí você queria comprar o DVD, você queria ter a versão, isso, aquilo, né? Tem toda uma questão por trás disso. E um amigo meu, né, lá do... acho que você foi o... Eu acho que foi o João Biso que me falou. Falou, cara, tem uma banda de power metal que chama Rhapsody, e um dos caras que não é que canta, né, mas que tem a participação é o Christopher Lee, né,
o Saruman do Senhor dos Anéis. Como você é fã de Senhor dos Anéis e gosta de heavy metal, de power metal principalmente, tem que ouvir isso. Aí eu falei assim, hã? Aí me apresentaram este álbum aqui, que inclusive é o Symphony of Enchanted Lands Parte 2, né? Sinfonia das Terras Encantadas Parte 2, que é a sequência deste álbum aqui, praticamente, podemos dizer assim. Então, esse álbum eu já comecei a ouvir muito. Aí sim que eu comecei a ouvir Rhapsody, né? Eu acho que tem mais um álbum, depois eles se transformam em Rhapsody of Fire. Mas o que acontece? Esse álbum eu ouvia freneticamente. Por quê? Por causa do Christopher Lee. Because a good time, oh, keep the faith, and faith, like prophecy, a demon, like God in the light forever. Desculpa, desculpa meu inglês, desculpa minha voz, desculpa tudo. Mas assim, ele passava uma introdução à música, ele passava uma ambientação para a música que, meus amigos, que potente. Não é à toa que ele gravou depois um álbum de heavy metal, ele cantando, né? Tem aí, acho que é um dos últimos trabalhos que ele fez. Ele gravou um álbum de heavy metal excelentíssimo. Acabei não comprando, acho que lançou só internacionalmente na Europa, Japão, essas coisas, Estados Unidos. Mas assim, aí eu conheci o Rhapsody, aí sim eu fui atrás deste antigo CD aqui, que pra mim é o melhor álbum do Rhapsody, que é este aqui, tá? Gosto muito desse, tem um outro álbum chamado Dawn of Victory, que é pós este álbum aqui, esse aqui é o segundo álbum da banda, que o pessoal gosta mais, ou da Dragon Power Flame também, que é acho que o quarto álbum, alguma coisa assim, também o pessoal gosta bastante. Aí depois vem este álbum, depois vem o outro, depois que transformou em Rhapsody of Fire, né, colocou o of Fire ali, porque acho que o termo Rhapsody eles não podiam usar mais, aquela coisa toda, não sei o que é. Aí acho que eu não acompanhei tanto assim, mas aí eu acho que eu meio que desanimei, podemos dizer assim, já não me interessava mais ouvir o Rhapsody, eu achava mais assim, tá, legal, bacana. Não tinha aquela música que dava aquele corpo, né, aquela ideia toda. E foi assim que eu conheci Rhapsody, né, de uma rejeição para um amor, né, eu tinha rejeitado no começo ali, não achava aquela coisa toda, mas depois, por causa do Senhor dos Anéis, né, eu acabei gostando. Inclusive tem uma outra banda também que eu posso fazer, como eu conheci, que também é por causa de Senhor dos Anéis. Eu acho que vocês já sabem, já, banda de power metal, né, da Alemanha. Fica a dica aí, tá bom? E aí vocês, pessoal, como vocês conheceram o Rhapsody? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ler todos os comentários aí, tá bom? Não deixe também de se inscrever no canal, compartilhar para todos os seus amigos. E nós nos veremos mais pra frente aí. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.